Oi, eu sou o Juliano Mendes e esse é o Tropeçando em Coisas, o meu podcast. Como uma pessoa com deficiência visual, eu aprendi a ver a vida com outros olhos. E é isso que eu quero compartilhar com você nos próximos minutos. Então, sinta-se à vontade, sente-se à vontade, porque o show já vai começar. Você já parou para pensar quantas vezes ao longo da vida você já mudou? Mudou de endereço, mudou de aparência, muitas vezes mudou de opinião. E não há nenhum problema nisso. Inclusive, tem uma frase que eu gosto muito que diz que não há problema em mudar de ideia. O problema é quando não se tem ideia para mudar. E eu acho essa frase muito correta, porque para mim, se você tem algo que você considera uma verdade absoluta, aí sim você tem um problema. Porque a partir deste ponto de vista, você se fecha para qualquer outra coisa que seja diferente daquilo que você pensa. E assim você deixa de aprender coisas novas, deixa de considerar opiniões diferentes da sua e com certeza você deixa de aprender muitas coisas que podem, inclusive, te levar a mudar de ideia. Quantas vezes você disse que nunca iria fazer algo e de repente, por uma circunstância da vida, foi necessário fazer e você percebeu que nem era tão ruim quanto você imaginava? Ou quantas vezes você viu alguém pela primeira vez e disse aquela famosa frase: "Não vou com a cara de fulano"? Você não vai com a minha cara? Mas aí, de repente, você conheceu melhor essa pessoa e viu que ela nem era tão ruim assim, ou, em muitos casos, até se tornaram grandes amigos. Isso acontece. E, inclusive, é muito bom quando acontece, porque é sinal de que você está aberto para aceitar novas realidades e aceitar mudanças. Isso é primordial para a vida. Porque a maioria das vezes em que a gente coloca essa afirmação de que eu não gosto de fulano ou de fulana, geralmente, quando isso surge num primeiro momento, é por mero preconceito, que nada mais é do que um conceito prévio, sem fundamento. Ou seja, muitas vezes a gente cria uma opinião sobre alguém ou sobre alguma coisa sem conhecer aquela pessoa ou sem vivenciar aquela situação. E quando a gente faz isso, a gente se fecha para um mundo de possibilidades que podem se abrir com relação a isso. Então, ainda mantendo esse exemplo de olhar para alguém e dizer não gosto dessa pessoa, sem nem mesmo conhecer, imagina se de repente essa pessoa que você teve essa opinião precipitada pode de repente ser uma pessoa que vai, sei lá, te encaminhar para um emprego bom ou talvez iniciar um relacionamento amoroso que vai virar um casamento e vai virar uma família. São exemplos totalmente possíveis. Ou mesmo pode-se começar uma grande amizade que vai te colocar em situações muito divertidas e prazerosas e que vai te fazer muito bem. Porque afinal de contas, todos nós precisamos de amigos
e de pessoas em quem podemos confiar. Um outro exemplo que me veio aqui na mente também é quando, por exemplo, uma criança diz que não gosta de um determinado alimento, e geralmente é alguma verdura ou algum legume, e o pai ou a mãe dessa criança diz: mas se você não experimentar, você não vai poder dizer que não gosta. Inclusive, eu que tenho bastante restrição para comer coisas assim, legumes e verduras não são coisas que eu costumo comer, eu ouvi muito essa frase. E é uma frase que faz todo sentido, eu não discordo dela de forma alguma. Se a gente não experimentar, nunca vai poder saber se gosta ou não. Mas é interessante que, na maioria das vezes, a gente fala essas frases para crianças, mas nem sempre a gente coloca ela em prática na nossa vida adulta. Muitas vezes a gente diz que não gosta de algo ou de alguém sem realmente conhecer. A gente diz que não vai fazer algo ou que não vai passar por determinada situação sem nenhuma base, sem nenhuma vivência daquilo. E de repente pode até ser algo que você, num primeiro momento, diz que não gosta, mas você pode encontrar um caminho muito prazeroso para você. Então eu acho que, de forma geral, mudanças são muito boas. Estar aberto a mudanças é algo que pode trazer boas possibilidades para nós. E eu vou contar uma experiência minha, uma vivência que eu tive com relação a isso. A minha primeira graduação foi de 2000 até o final de 2003, onde eu me formei em administração de empresas. E eu sempre gostei muito de estudar, e depois dessa graduação eu fiz mais alguns cursos, sempre busquei algumas coisas, fiz inclusive curso de fotografia, que pode dar um episódio inteiro só sobre isso. Foi uma vivência muito bacana, um momento muito interessante para mim. E aí, no final de 2014, com esse ímpeto de sempre querer estudar, sempre conhecer conhecer mais coisas, eu resolvi que eu queria fazer uma nova graduação, uma nova faculdade. E aí eu fui avaliar quais seriam as possibilidades que estariam condizentes com o meu orçamento, com a logística de transporte e tudo isso. E acabei optando por uma faculdade aqui da minha cidade mesmo, que seria possível dentro do meu horário e dentro das minhas condições financeiras. E essa faculdade, na época, isso final de 2014, tinha os cursos de administração de empresas, que eu já era graduado, então já estava eliminado. Tinha contabilidade, e quem me conhece sabe que eu detesto números, o que é muito curioso, porque eu trabalho num lugar onde basicamente a gente trata muito com números, mas enfim, então eu também descartei a possibilidade de contabilidade. Tinha engenharia de produção, que segue o mesmo raciocínio de contabilidade, matérias exatas, então também não seria uma opção para mim. E tinha direito. E foi muito interessante porque eu sempre achei que direito era uma faculdade extremamente chata, onde você seria obrigado a decorar leis o tempo todo. Mas, nesse cenário, estando com uma vontade muito grande de estudar, foi o que eu escolhi. Fui fazer a faculdade de Direito.
E eu posso te dizer que na primeira semana eu me apaixonei por essa área. Eu acabei percebendo que seria uma faculdade onde eu teria que estudar muito mais sobre interpretação de leis do que simplesmente decorar leis. Inclusive, ninguém precisa decorar lei nenhuma. Você precisa saber encontrar e principalmente saber interpretá-la. É uma área que requer muito pensamento estratégico, que é uma coisa que eu gosto bastante. Lógica, raciocínio lógico também é primordial. Então foram coisas que me cativaram muito logo de começo. Além, claro, de ter tido bons professores e, acima de tudo, bons colegas, onde inclusive alguns se tornaram amigos. E posso dizer que, inclusive, que tem um grande amigo da época da faculdade que se tornou praticamente um irmão. E ele sabe quem é. E aí eu cursei os 5 anos de faculdade de Direito. Não foram fáceis. Algumas matérias eram extremamente difíceis. Alguns professores eram extremamente exigentes. Mas, de uma forma geral, eu me saí bem na faculdade. E aí aconteceu um fato curioso, que no finalzinho do último semestre da faculdade, a minha vida apresentou uma oportunidade diferente daquilo que já estava sendo traçado. Uma oportunidade profissional que eu já nem esperava mais que ia acontecer. E os planos que eu tinha de me tornar um advogado, que inclusive eu tive a possibilidade de fazer estágio com um dos melhores advogados da região, grande nome inclusive entre a advocacia do estado de São Paulo, e estava tudo certo para eu continuar trabalhando lá no escritório dele. Mas aí na estrada da vida surgiu uma curva e eu tive que optar por qual caminho seguir. Eu optei por mudar mais uma vez o meu trajeto, escolhi uma área profissional totalmente diferente da área do direito. E essa área profissional é onde eu estou até hoje. E em nenhum momento eu me arrependo da minha decisão. E o ponto principal aqui é que em todos esses momentos eu estive aberto para essas mudanças. Eu estive aberto para experimentar coisas que até então eu achava que eu não ia gostar. E que eu tinha um preconceito que me gerava uma repulsa. E quando eu fui me permitir vivenciar aquilo, experimentar aquela situação nova, no caso do meu exemplo, a faculdade de Direito, eu descobri que eu gostava daquilo. Assim como uma criança que às vezes vai comer, sei lá, cenoura e descobre que gosta. E é por isso que eu acho que é extremamente importante para a nossa vida nós estarmos abertos a mudanças. Eu acho que é extremamente importante nós termos a cabeça aberta para novos conceitos, para novas opiniões, para novos aprendizados. Porque só assim a gente vai estar preparado para viver coisas novas e para mudar a vida. Inclusive, eu acho que deve ser muito chata uma vida que é igual sempre. Uma vida de alguém que tem algo que entende como uma verdade absoluta e imutável e se fecha
para todas as outras oportunidades e experiências que a vida pode proporcionar. Que eu preciso deixar muito claro que eu não estou dizendo que você não deva ter os seus princípios éticos, morais, que você não precise ter, ou que você deva abrir mão da sua base, sabe? Das suas raízes, daquilo que te fundamenta. Isso é importantíssimo. Todos nós devemos ter os nossos fundamentos éticos e morais, fundamentos que nos fazem crescer como ser humano, os princípios que nos levam a não fazer o mal ao próximo e nem a nós mesmos. Isso é importantíssimo na vida. E de forma alguma eu estou dizendo que você deva abandonar isso. Mas quando eu falo sobre mudança, estar aberto a mudar, é com relação à forma de ver a vida, com relação a opiniões. E opiniões são totalmente diferentes de princípios. São coisas bem distintas. Você pode ter os seus princípios pessoais, mas estar aberto a ouvir e considerar a opinião do outro, ou aquilo no que o outro acredita, e tentar de alguma forma absorver aquilo que for bom para você. Óbvio que sim. De forma alguma eu estou dizendo que você deva deixar de ser quem você é. Muito pelo contrário. Porque eu acredito que quando a gente se abre para mudanças, quando a gente pelo menos considera a possibilidade de seguir por um caminho diferente, isso só ajuda a nos tornarmos pessoas melhores, a nos tornarmos pessoas mais maduras e mais experientes em relação à vida de uma forma geral. E para finalizar, eu vou dar só mais um exemplo que eu acho que cabe muito aqui com relação à importância de estarmos abertos para vivenciar coisas novas, mudar alguns hábitos. Eu acho que pode ser bastante interessante. Imagina que todo dia você acorda de manhã e você precisa ir sempre para um determinado lugar. Seja o que for, seja ir para o trabalho, ou ir para a escola, ou ir para a padaria comprar pão, não importa. Só imagina isso, que você precisa todo dia fazer um trajeto. E você sempre faz o mesmo trajeto, você sempre passa pela mesma rua. Durante anos, você passa a conhecer muito bem aquela rua e você já nem presta mais atenção no caminho em si. Você só vai. Tem um objetivo, que é chegar nesse determinado lugar. Sai da sua casa e simplesmente cumpre este objetivo. Aí agora, imagina que num determinado dia, a rua que você está acostumado a passar sempre tá, sei lá, em obras e tá fechada. Você não pode passar por aquela rua. E aí você vai fazer um novo trajeto. Você vai passar por uma outra rua. E quando você chega nessa outra rua, que também te leva para o seu objetivo, que também te leva para o lugar onde você quer chegar, você percebe que aquela rua é linda. É uma rua extremamente limpa, com muitas flores na beirada das calçadas, com árvores fazendo sombras,
E de repente, quem sabe, você encontra inclusive uma árvore de uma fruta que você gosta muito. E aí você se encanta com aquele caminho e vai para o seu objetivo, cumpre o seu trajeto, só que agora de uma forma muito mais prazerosa, porque você simplesmente mudou o seu caminho. Você simplesmente passou a fazer aquilo que você sempre fazia de uma outra forma. É óbvio que também existe a possibilidade de que nessa nova rua por onde você tenha que passar, seja uma rua cheia de lixo, seja uma rua violenta, perigosa, uma rua cheia de carros que correm muito e trazem perigo ou qualquer coisa nesse sentido. Mas de qualquer forma, a gente só vai saber se vai ser bom ou se vai ser ruim a experiência quando a gente se abre para ela. E esse é o grande resumo. A gente precisa estar aberto para experimentar o novo e aí sim perceber se vale a pena ou não. E é isso. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe com seus amigos. Me ajude a fazer esse projeto crescer. Eu vou ficar muito feliz com isso. Te espero na semana que vem, no mesmo horário, para a gente conversar mais um pouco sobre coisas da vida em geral. Muito obrigado, um grande abraço.